esse aí é o guia de emergência de preparação e de ações corretas em caso de emergência, né, do Escritório de Proteção Civil e Assistência a Desastres da Alemanha. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, em caso de uma guerra nuclear, vai existir o uso e a distribuição de pílulas de iodeto de potássio. Você sabe o que é o iodeto de potássio? O iodeto de potássio é simplesmente um elemento, né, uma pílula, que ela é usada para que a sua tireoide, em caso de radiação, ela não absorva, né, os íons radioativos, né, porque a tireoide ela costuma absorver isso daí. Isso daí vai acelerar processos cancerígenos, né, no seu corpo, né? E sim, o Brasil tem estoques de iodeto de potássio para distribuição, né, em caso de emergência nuclear. Só que onde que ficam esses estoques? Aqui no caso do Brasil. Esses estoques, o Ministério da Saúde, ele é responsável pela distribuição deles, né? Lá na Alemanha, onde que eles ficam? Tá aqui, ó. Os 16 estados têm grandes estoques dessas pílulas. E eles fazem um gerenciamento disso em caso de necessidade. Ou seja, se há uma iminência de utilização de armamento nuclear, cada um desses 16 estados alemães está orientado de como agir e distribuir para as pessoas, as orientando quando é o momento de se tomar. E geralmente você toma, pelo que eu pude estudar, não é uma coisa que ocorre aqui no Brasil. Geralmente você toma isso daí quando você, antes de ter ali uma chegada de uma nuvem nuclear, quando já começou a ter algum efeito por ali, durante, quando você está, às vezes, no abrigo ou dentro de casa, trancado, no lugar, com as janelas fechadas, lacradas, ou quando já está acontecendo mesmo, soldados utilizam, quando estão entrando em áreas onde você ainda não tem certeza se estão afetadas, né? E no Brasil? No Brasil, o Ministério da Saúde, que é o responsável pela guarda dessas pílulas de iodeto de potássio, ele as distribui, em caso de necessidade, num raio de 20 quilômetros das instalações nucleares brasileiras. Onde que são isso? Nas usinas nucleares, onde há o enriquecimento, né, do material, né, do combustível nuclear, aí, o urânio ou o cobalto, dependendo do que for a instalação que vai utilizar essa energia. Então, o que acontece? Tá tudo ali na mão. Só que o seguinte, pelo que eu andei levantando, não há compras desse material há bastante tempo. A compra vem das recomendações da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CENEM, que estabelece vários protocolos, né? Entre os protocolos aí do CENEM, eles estão entrando assim, ó, descontaminação. Caso uma pessoa tenha sido exposta a materiais radioativos que ficam em sua pele ou roupas, aí é necessário removê-los, você tira a pessoa do local imediatamente, tira da exposição e começa uma descontaminação feita por lavagem da pele, descamação da roupa contaminada. O tratamento de sintoma, a pessoa já foi afetada ali por um elemento nuclear ou teve ali um contato prolongado pela radiação. O tratamento é feito aí sim com drogas protetoras. Altas doses de radiação pode ser necessário ali administrar drogas como o iodeto de potássio, né, e outras várias também, né. E entre essas drogas aqui, eu fiz o levantamento. Aqui no Brasil, a gente tem o sulfato de amifostina, que é um protetor celular que ajuda a reduzir os efeitos da radiação nas células saudáveis. Tem o GCSF, que é um fator estimulador de colônias granulócitos. É uma proteína que ajuda a estimular a produção de células do sangue para poder ser usada e aumentar a resistência do seu sistema imunológico à radiação. Ou seja, você vai fortalecer o seu próprio sistema. Isso em caso de encontro prolongado, né, de uma exposição prolongada. O CAI, que é esse que eu estava falando, né, que é o iodeto de potássio, é um composto que ajuda a proteger a tireoide da radiação. É utilizado em caso de emergência, uma vez que a tireoide é muito sensível à exposição à radiação e aos íons radiativos. É importante que o uso dessas drogas deve ser sempre feito sob orientação médica, não é para você ter guardado ali, porque nem sempre você vai saber qual o tipo de exposição que está acontecendo, qual a dosagem ideal, né? Por isso que
o governo, em situações como lá na Alemanha, que está muito próximo de um conflito que tem tendência ou possibilidade de escalar para um conflito nuclear, precisa ter em cada estado esses estocado, né, esse tipo de material, esse tipo de drogas, né? No Brasil, a gente tem. O amigo ali falou assim que você não sabe, então não fala. Não, eu sei que a gente não sabe, porque o governo não é transparente. Não interessa ao governo dizer, olha, eu não tenho. Olha, eu tenho, mas é pouco. Ou, no caso do que eu vi, eu tenho, mas está vencido. Por quê? Porque os últimos relatórios que eu consegui ver, eles são de 8 anos atrás, 9 anos atrás. Aí eu fui correr atrás para saber, né, e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, ela afirma que esses medicamentos, né, esses medicamentos que podem prevenir ali a absorção de radiação ou os efeitos nocivos da ação prolongada, do contato prolongado, eles podem vencer de 5 a 7 anos, ou seja, o que a gente tem aqui pode ser, ainda que pequeno, inútil. Então, é mais uma coisa para a gente saber. Se aqui no Brasil a gente tem instalações nucleares, a gente está protegido, quem mora lá perto? Parece que nem tanto. Pode ser insuficiente. Se é insuficiente, a assistência que a gente dá quando tem inundação, se é insuficiente a assistência que a gente vê quando existe desmoronamentos, quando existe deslizamentos, quando existe todo esse tipo de problemas de barragem que a gente vê, imagina nos arredores das usinas nucleares se vai ter suficientemente essas drogas necessárias para as pessoas não desenvolverem ali um câncer ou não passarem o câncer para suas gerações, né, problemas que a gente já viu por aí em outros países, como no Japão, não só após, né, a Segunda Guerra, como também após os desastres nucleares na Ucrânia, inclusive lá em Chernobyl. Bom, enfim, aqui no Brasil, o que eu sei é isso, a gente tem esse perigo aí, não sabemos. E também, caso haja uma guerra numa escala maior, né, imagina se os ventos, se o próprio regime de água do mar traz para cá esses elementos radioativos, a gente estaria com pouquíssimos recursos para poder se desvencilhar disso e se proteger.